Boa tarde, saudações cordiais a todos os participantes nesse segundo seminário internacional de teologia. Saudações cordiais a todos os irmãos da América Latina e também de outros lugares do mundo que estão participando nessa sessão. Quero agradecer ao professor Rafael Luciani e aos coordenadores desse seminário o carinhoso convite que tem me dirigido para apresentar essa comunicação que farei a continuação. Eu vou me permitir modificar de uma maneira leve o título da minha intervenção, que era provisional. No programa figura a reforma do Ministério Ordenado à Escritura. Não há um programa de reforma de Ministério Ordenado, senão que, mais bem, é uma fonte de reforma para o Ministério Apostólico. Hoje eu proponho que mudemos a adotar esse título, que verão agora na apresentação, que a continuação eu compartilho com vocês. Desta maneira vão poder seguir a apresentação. Vão poder seguir a apresentação. O título que eu escolhi para a minha apresentação é A Renovação do Ministério Apostólico à Luz do Novo Testamento. Uma das conquistas do Concílio Vaticano II tem sido, sem dúvida, uma renovada compreensão do ministério apostólico. Igual que ocorreu com outros temas conciliares, também a reflexão sobre esse aspecto fundamental da vida da Igreja foi determinante à volta às fontes e, claro, à volta à Escritura. A forma em que Jesus e os apóstolos desempenharam sua missão terrena se converteu, assim, na referência fundamental de uma compreensão do ministério, que resulta muito novedosa quando a situamos no transfundo da visão que se tenha dele antes do concílio. Vou começar, portanto, apresentando muito brevemente o que supõe do giro conciliar da compreensão do ministério e depois um aspecto concreto, como no Novo Testamento, dessas tradições, o ministério se entende como serviço. Para terminar com uma breve reflexão, tentando adequar-me aos tempos disponíveis. Começamos com o giro conciliar. O comentário à Constituição Lumen Gentium, dirigido por Guilherme Baraúna, o então professor do Instituto de Roma, Magno Lehrer, falando sobre a hierarquia a serviço do povo cristão, faz essa interessante observação. Entre aspas, e no concílio, pelo fato de ressaltar a ideia de serviço, faz sua importância, página teológica bíblica, e tira à luz um aspecto eclesiológico que, a causa de uma multissecularidade, concessão excessivamente jurídica do ministério, havia estado excessivamente e, por isso, havia sido elaborado teologicamente. Ainda que no que não diz expressamente, essa observação tem muito presente o inciso explicativo que se faz no número 24 da Constituição sobre a Igreja, a propósito do ministério dos bispos. Nesse parágrafo de Lumen Gentium, que é chave para compreender a visão conciliar do ministério apostólico, depois de descrever qual era o encargo que os bispos têm recebido do Senhor e como, para levar a cabo com a força do Espírito, se explica com essas palavras a natureza de seu ofício.
este ofício, numos, que o Senhor confiou aos pastores de seu povo, é um verdadeiro serviço, que na Escritura recebe significativamente o nome de diaconia ou ministério. Esses dois termos, a referência explícita à Escritura que se faz nesse texto, nesse explicativo, tem por objeto definir de forma precisa e inequívoca o significado do termo ministério, que é o que utiliza os documentos do concílio para se referir justamente ao ministério apostólico. Segundo o concílio, esse ministério deve entender-se no marco do que se diz na Escritura sobre a diaconia. Sobretudo, claro, o que se diz no Novo Testamento, como indica o fato de que as citações que se fazem para explicar esse parágrafo foram tomados de escritos novotestamentários. Bem, para compreender a novidade dessa visão do ministério, é necessário ter presente que a etapa pré-conciliar da visão dominante esteve dominada, como afirma Lehrer, por uma concessão jurídica do ministério. Essa concessão, que sublinhava a separação entre o povo de Deus e seus ministros, e que acentuava o poder conferido a esses últimos e o caráter sacral do ministério, tinha duas raízes. Se havia ido fragmentando na concepção medieval, que entendia o ministério como uma ordem hierárquica social. Se havia afirmado na Contra-Reforma, diante da visão dos reformadores, pelo ministério da predicação, e se havia consolidado finalmente na época moderna, até chegar a estabelecer uma distinção entre os ministros ordenados e todos os demais fiéis, comparáveis a que se existia entre os cristãos e os não cristãos. Podem ver a esse respeito as observações que faz em sua obra o sacerdote. Bem, sobre o transfundo dessa concessão ministerial, a proposta do concílio, que é fruto da volta às fontes operada pela neoteologia do século XX, aparece como algo verdadeiramente novedoso. Sua pretensão é nada mais, nada menos que recuperar a visão do ministério que se foi configurando nas origens do cristianismo. Uma visão, por certo, que se inscrevia em coordenadas muito diferentes e que acentuava traços diferentes aos que definiam a visão pré-conciliar. Um dos traços mais característicos da visão bíblica do ministério é, como já temos visto, a compreensão do mesmo como serviço. Quer dizer, como diaconia. Essa compreensão define, segundo a Escritura, sua dimensão mais profunda. Nessa breve intervenção, eu gostaria de deter-me nesse aspecto, para ver como a reflexão sobre essa dimensão poderia contribuir à renovação do ministério. Estou consciente de que se trata de um aspecto particular, que, portanto, não se pode deduzir de uma visão global. No entanto, o que se trata de um aspecto central, eu espero que essa reflexão possa ajudar também a repensar o ministério desde seus fundamentos em Jesus e nas comunidades apostólicas. Vou começar com uma referência a alguns textos do concílio que aplicam esse princípio que aparece na tela. A concepção jurídica do ministério, como já temos visto, existia na separação entre leigos e ministros, ortogando a esses últimos um poder. No entanto, sublinha que os ministros devem realizar a missão que ha sido encomendada
como um serviço. Nos textos conciliares, se precisa em que consiste esse serviço, citando algumas passagens do Novo Testamento. Quase todos eles se referem a Jesus, que com sua entrega ao amor, que tomou a forma de cego, mostrando assim que não havia vindo para ser servido, senão para servir. Nas duas passagens mais citadas são, em efeito, o hino que São Pablo refere à carta aos Filipenses e o dito sobre o Filho do Homem que Marcos coloca na boca de Jesus. O primeiro, que se refere à carta de Filipenses, se cita em relação com o ministério em Presbítero Unus Ordens 15, e diz: com esta humildade, obediência responsável e voluntária, os presbíteros se identificam com Cristo, tendo os mesmos sentimentos que Jesus Cristo, que se despojou do seu lugar, tomando a forma de servo. Forma serve, obedecendo até a morte. Em sua parte, no segundo texto, que se refere à entrega de Cristo como serviço, aparece em duas passagens. Em Lumen Gentium 27, referido ao ministério dos bispos, e diz: o bispo enviado pelo padre de família para governar sua família deve ter ante seus olhos o exemplo do bom pastor, que não veio a ser servido, senão a servir, e a dar sua vida pelas ovelhas. E Optatã 4 diz: tem que se preparar finalmente para o ofício do pastor, para que saibam fazer presente entre homens de Cristo, que não veio a ser servido, senão a servir, e a dar a vida no resgate por muitos, e fazendo servidores de todos, ganham a muitos. É interessante observar como, nesses dois últimos textos, o que diz sobre o serviço do Filho do Homem se relaciona com o exemplo do bom pastor, ou com o futuro exercício do ofício do bom pastor. Ambos textos têm em comum a referência à entrega de Jesus, que é chave para compreender de que serviço estava falando, e que é o que define a missão do bom pastor. Nos entramos agora nesse aspecto do serviço, mas contemplando desde o Novo Testamento. No Novo Testamento, tanto o substantivo diáconos como o verbo diaconeu possuem uma ampla gama de significados, que vai desde a acessão mais comum, servir como serviço à mesa, até as mais específicas, que definem diversos serviços da comunidade. Por exemplo, em 1 Coríntios 2. E alguns textos, principalmente nas cartas de São Paulo, esse termo se utiliza para definir o ministério que alguns discípulos exercem com respeito a outros dentro das comunidades recém-fundadas. Agora bem, referentes a fundamental desse e do substantivo diáconos, do verbo e do substantivo, são as palavras e ações de Jesus. Nelas, e na forma que foram compreendidas durante a geração apostólica, é onde reside essa peculiaridade, essa peculiar compreensão do serviço que inspirou a primeira missão cristã do ministério. Sobre o tema de serviço, eu me remito à obra clássica de Don Collins, Diaconia, publicada em 1900. Começamos com os ditos de Jesus. Duas citações de Jesus, um antes da Páscoa e um depois da Páscoa, que resume sua atuação na chave de serviço. O primeiro deles situa Lucas no contexto da última ceia, como começou o ensino aos discípulos sobre o serviço que eles têm que exercer. Nele, Jesus pergunta a seus discípulos: quem é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é acaso o que está sentado à mesa? E continua: pois eu estou no meio de vós, como que serve. O segundo
No Evangelho de Marcos diz, é o que faz a citação nos textos conciliares, pois o Filho do Homem não tem venido a ser servido, senão a servir, entregar a sua vida em resgate por muitos. Mais adiante está o segundo dito de Jesus, situado num contexto para os discípulos sobre o serviço que eles devem exercer. A mensagem dessas citações expressa o gesto do lavatório dos pés que narra o Evangelho segundo João, situado em um contexto de despedida. As palavras de Jesus que explica, convertem a esse gesto um referente para a vida dos discípulos, pois eles são os únicos destinatários dessa ensinança última de Jesus, a igual que havia sido as palavras que resumiam sua atuação em termos de serviço, o Evangelho de Lucas. Há, todavia, outro traço que caracteriza a forma precisa do serviço ao que se refere Jesus, tanto como lavar os pés, como o serviço que fala Jesus, está estritamente relacionado com sua entrega à paixão. Essa compreensão de entrega a Jesus como serviço, a que levou os primeiros cristãos a identificá-lo como um servo e afirmar que havia querido a forma de escravo. Tendo como fundo essa compreensão particular e precisa do serviço, o verbo diaconeu, o substantivo diácono, passaram a designar nos grupos cristãos o ministério na missão de Jesus. E foi essa compreensão do ministério de Jesus o que inspirou a forma particular de compreender o ministério, que encontramos nos 3 textos do Novo Testamento. Esta compreensão aparece, pelo menos, em 3 tradições independentes, o qual nos revela não só uma raiz funda, mas também que pode considerar-se um traço próprio da vivência cristã do ministério entre os primeiros cristãos. Em primeiro lugar, as instruções aos 12, da ensino de Jesus. As 2 últimas se dirigem exclusivamente aos 12, ao grupo que Jesus havia congregado em torno para exercer uma tarefa para os demais servidores. Esses ensinos se referem a um mundo em que deve exercer sua tarefa. E, em ambos casos, os 12 são convidados a fazer-se servidores dos demais. Primeiro, a citação diz: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e o servidor de todos. E o segundo diz, no capítulo 10, o que queira ser grande entre vós, que seja vosso servidor. É interessante observar a ambientalização dessas 2 citações. Se encontra no contexto das discussões entre os discípulos sobre quem ocupará os postos mais importantes. Isso quer dizer que se reflete uma situação característica dos primeiros grupos cristãos que, ao ter que se organizar, experimentaram a tentação de fazê-lo segundo o esquema do seu entorno. De fato, ambas citações parecem haver sido modificadas como consequência dessa nova situação. Em ambos casos, se acrescentado a noções explícitas a serviço, sublinhados na apresentação, para que seja visto essa parte acrescentada, complementária, do que seguramente foi a citação original. Na primeira citação, se é acrescentado a expressão "e o servidor de todos", ainda dito, construído sobre a antítese primeiro, último. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último. Não se precisa mais, mas se acrescenta o servidor de todos. A sua vez, a segunda parte diz: constitui uma comparação lógica, grande e pequeno. Quem quer ser grande, que seja menor, que seja o menor de todos, que seja mudado por uma referência ao vosso serviço. O que queira ser grande, que seja vosso servidor. Essa insistência no serviço fica muito sublinhada ao colocar no final dela
dito sobre a entrega do Filho do Homem, que não veio para ser servido, senão para servir, entregando sua vida a todos. Aí, portanto, na instrução de Jesus, uma insistência, sobretudo quando se refere especificamente a eles, uma insistência em que o ministério em que foi confiado para eles se caracteriza fundamentalmente pelo fato de exercer um serviço. Passamos agora à visão de Paulo e seus colaboradores. No epistolário paulino, tanto o verbo diaconeu como o substantivo diácono ou diaconia são términos que designam a condição e a atuação de Paulo e de seus colaboradores em relação com as comunidades fundadas por eles. Paulo utiliza o termo apóstolo, sobretudo quando quer sublinhar sua autoridade com respeito às comunidades. No entanto, quando quer expressar o que constitui a essência do ministério, não define como serviço. Na carta sobre o ministério apostólico, que agora se encontra incrustada na segunda carta aos Coríntios, é uma carta na que Paulo tenta expressar como ele entende o ministério. Nessa carta, ele utiliza de maneira sistemática a terminologia do serviço. E aqui uma passagem, mas pode-se ler toda a carta, de 2 a 4. Leio a passagem, coloquei. Por isso, havendo recebido esse ministério que Deus nos tem confiado em sua misericórdia, não nos desanimamos. Ao contrário, evitamos os silêncios vergonhosos, não procedemos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, senão que, proclamando abertamente a verdade, nos recomendamos ao nosso mesmo ante qualquer em presença de Deus. Porque não nos auxiliamos a nós mesmos, senão a Jesus Cristo, o Senhor. A nós, em todo caso, como servos do loi, vossos, por causa de Jesus. Paulo e seus colaboradores, em uma situação em que estava abrindo caminho a outra forma de entender e de viver o que se inspirava nos modelos testamentários, principalmente a Moisés. E mais, de acordo com a forma de exercer a mediação religiosa no entorno social dos coríntios. É uma apresentação que se faz de forma contraposta. Paulo e seus colaboradores insistem em definir o ministério como um serviço, porque era assim como haviam entendido Jesus. Foi seu desejo, se fez a Jesus, o que deu forças para contrarrestar aquela outra visão do ministério que havia encontrado eco entre os coríntios. E, por último, uma breve referência ao ministério como serviço. A los presbíteros. Aunque não se usa explicitamente, ainda que não se usa o verbo diaconeu, nem o substantivo diácono, às vezes a exortação que se dirige de Pedro aos anciãos invoca a instrução de Jesus sobre não imitar aos reis da nação que exercem seu domínio sobre os povos. Encontrar-se com essa atitude, o mesmo que os 12 na transmissão recolhida por Marcos. Aqui, aos anciãos, se exorta a pastorear o rebanho, não exercendo nosso domínio sobre, mas sim converter em modelo de rebanho. É um texto muito conhecido. Na primeira carta de Pedro, se apresenta Jesus justamente como servo, como a entrega é um exemplo para todos. E do mesmo modo, os líderes da comunidade estão chamados a se convertir um modelo para isso. Bem, essas 3 tradições independentes insistem unanimemente em que o ministério deve ser entendido e exercido como serviço. A hora de definir e caracterizar esse serviço, as 3 tomam como referência o ministério de Jesus
e sua missão entendida como um serviço que se consuma em sua entrega. As três, enfim, definem o ministério cristão desde esses parâmetros, em contrastes com outras formas de entender a mediação religiosa ou autoridade. Aparecem, assim, três pontos. O primeiro, um ministério, um serviço, uma diaconia. O segundo é que essa diaconia tem como modelo a entrega de Jesus. E o terceiro, que essa diaconia, ou essa forma de exercer a liderança nas comunidades cristãs, contrasta com outras formas de exercer a autoridade ou a mediação religiosa. Os três têm sido assumidos pela teologia do ministério. Não resulta, no entanto, que têm sido assumidos na prática e de forma universal pelos que exercem o ministério. E fica pendente uma profundização em âmbito da reflexão e uma decisão política eclesial para que essa compreensão do ministério como serviço se traduza em formas concretas de um exercício mais evangélico, quer dizer, um exercício segundo o exemplo de Jesus. Uma breve reflexão final. Ainda que a recuperação das raízes bíblicas do ministério que promoveu o Concílio Vaticano II abriu, sem dúvida, horizontes à reflexão sobre o ministério. O que se refere à compreensão do ministério como diaconia, é evidente que o concílio tem identificado um aspecto nuclear que havia sido secularmente descuidado. Essa recuperação da perspectiva evangélica coloca sobre a mesa uma questão que influi muito na compreensão do ministério: a necessidade que a vida dos ministros seja coerente com a missão a eles encomendada. Sabemos bem que a controvérsia, que as ações dos ministros indignos queriam parecer a mesma eficácia, e daí aqui parece estar o início de uma compreensão mais formal e jurídica do ministério. No entanto, esse aspecto não deve ocultar a importância da vida dos ministros no exercício do ministério. Em segundo lugar, a incorporação desse importante aspecto na reflexão da vida da igreja é ainda uma questão pendente. Não tem sido plenamente incorporada nem na normativa da igreja, nem na prática, na vivência e na missão dos presbíteros e dos ministros ordenados. Prevalece a visão de ser representação de Cristo cabeça. E não está tão presente o fato também de ser representação de Cristo. Uma visão assim facilmente deriva em uma compreensão e uma vivência do ministério e não de serviço. E por último, me parece interessante de poder. E por último, me parece interessante assinalar que a reflexão sobre esse aspecto tem uma importante referência na vivência ministerial de Paulo e seus colaboradores. O ministério como um serviço que se pode exercer desde uma profunda união com Cristo, servo para levar adiante o plano de Deus. Por isso, me parece urgente que essa visão se traslade não só à vivência concreta do ministério, senão também, sobretudo, à formação sacerdotal. Os processos de formação devem integrar essa dimensão, não só a formação inicial, senão a formação posterior deve integrar essa dimensão do ministério como diaconia, que tem sua origem e seu fundamento no Novo Testamento. Agradeço a atenção que han prestado. Espero que esta reflexión... Espero que essa reflexão, junto com os demais companheiros que vão intervir, seja útil para elaborar entre todos uma proposta e uma reflexão que contribua às tarefas do Sínodo. Muito obrigado por sua atenção e obrigado também pelo convite para participar.